A paz do Senhor, irmãos. Eu, pastor Roberto Bombatti e pastora Juliana Bombatti, nós convidamos vocês para curtir o nosso canal no YouTube, que já está aí bombando, aleluia, para a gente ganhar muitas almas para o Senhor. Quero convidar você para deixar sua like, amém? Se inscrever no canal, porque a palavra vai alcançar muita gente. Isso é o nosso motivo, né, pastor Roberto? E a vitória vai ser muito grande sobre a nossa vida. Então, compartilhe, espalhe aí a palavra do Senhor. Vamos fazer o ID do Senhor acontecer nos 4 cantos dessa terra, em nome de Jesus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe. Amém. Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Deus seja louvado. Amém. A paz do Senhor. Deus abençoe. Vamos para a palavra, Mateus 14, 22, é a palavra de Deus hoje aí para nós, né? Mateus 14, 22, louvado seja o Senhor, Deus é bom. Hoje à tarde eu estava meditando nessa palavra, e o Senhor falou algumas coisas no meu coração. Vamos lá então, Mateus 14, 22, todo mundo conhece essa palavra, quando Jesus anda por sobre o mar. E a gente vai meditar nela então. Diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temas, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então vamos lá, eu quero compartilhar com você alguma coisa que Deus pôs no meu coração hoje. Eu estava lendo no meu quarto essa tarde essa palavra, e meditando nessa palavra, vinha algo muito forte no meu coração: saia do barco. Era essa palavra que vinha na minha alma: saia do barco. E eu falei, interessante, né? Isso Deus trazendo tão forte no coração da gente. E era essa palavra que Deus toda hora falava no meu coração: sai do barco. E aí eu fui lendo esse texto, e eu fiquei vendo esse milagre. Como é que numa tempestade alguém vai sair do barco? Como é que estando numa tempestade, o vento era contrário, as ondas estavam ali, como é que alguém no meio do mar, no meio daquela tempestade toda, sai do barco? E Deus falando para mim: sai do barco. Porque milagre ninguém explica. Alguém explica como é que forma os ossos no ventre da mulher grávida? Alguém explica a multidão de 5.000 homens e só alguns peixes, alguns pães e os peixinhos? Alguém explica essas coisas que aconteceram na Bíblia? A água transformar em vinho, a ciência explica? Pois é, não explica, porque milagre ninguém explica, milagre se crê. Milagre não tem explicação, milagre é coisa que você tem que crer. Aí eu fiquei pensando na ousadia de Pedro.
Jesus está ali primeiro orando sozinho, diz a palavra de Deus, que ele compeliu, né? Jesus, os discípulos a embarcar, ele manda os discípulos embarcar, manda indo na frente, ele vai ficar sozinho, diz a palavra de Deus, que ele fica ali sozinho, despedido das multidões, olha ali, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Depois que ele despediu toda a multidão, ele vai tirar um particular, ele com Deus. Jesus é educado, né? Jesus não saiu assim no meio da multidão e não falou tchau para ninguém. Não, diz que ele despediu primeiro a multidão. Depois ele foi para o monte, ele foi orar. O irmão Roberto falou que vai orar hoje no monte, né? Em nome de Jesus, põe nós na oração, né, irmão Roberto? Isso aí, louvado seja Deus. E Jesus vai tirar esse tempo. Primeira coisa que Deus começa dizendo para nós aqui é o seguinte: começa a tirar um tempo sozinho, você e Deus. Deus nessa noite está querendo isso, um particular com vidas aqui. Para você poder sair do barco e ver milagre acontecer, antes disso precisa ter o quê? Um particular com Deus. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente tem aquela intimidade, aquela amizade com o Espírito Santo, você tem coragem para sair do barco no meio da tempestade. Você tem coragem de pular do barco quando Deus manda. E eu fico pensando nessa preparação, porque Jesus despede a multidão, vai para o monte, né? Vai orar, e ele vai ter aquele particular dele, Deus e ele ali. Quanto tempo faz que você não tem esse particular? Faz tempo? Ou você está ali orando, clamando? Se você está, é muito bom. Se você não está, comece a buscar. Comece a ter esse particular com Deus. Porque Deus vai te preparar para sair do barco. Para você ver realmente milagres acontecer na tua vida. Deus vai preparar pessoas aqui para sair do barco. Pastora, mas a tempestade lá fora está grande. O negócio está, os ventos estão contrários. O Senhor está dizendo, sai do barco e vem. Olha que maravilha. Diz aqui que caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto o barco já estava longe. Os discípulos já estavam longe, estádios e estádios da terra, bem distante já o barco. E aí, na madrugada, Jesus vai ter com eles, na quarta vigília da noite, diz que Jesus vai ter com eles, andando por sobre o mar. 2 pessoas só na Bíblia que você vai ver que caminhou sobre o mar: Jesus e Pedro. Só. Você não vai ver outros na Bíblia falando que andou por cima do mar. Só Jesus e Pedro. Pedro teve uma experiência. Todo mundo fala que ele é medroso, né? É nada, aquele homem teve coragem. Esse homem teve ousadia para sair do barco. O problema dele foi olhar ali depois para os ventos, para a circunstância. Mas enquanto ele olhava para Jesus, ele vivenciou coisa tremenda. Andou por cima das águas igual um isopor. Olha que tremendo que a Bíblia diz. Diz aqui o 24: entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, e açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. O barco estava sendo açoitado pelas ondas. O teu barco está sendo açoitado? O barco da tua família? O barco da tua empresa? A tua vida conjugal está sendo açoitada pelas ondas, pelos ventos contrários? Tem alguma situação aí que está abalando você nessa noite? Tem algo aí que está açoitando o barco da tua vida? Jesus está indo de encontro. Na quarta vigília da noite, Jesus está indo de encontro com aqueles discípulos no meio daquele mar. Só que olha que interessante. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. Eles gritam dizendo: é um fantasma. No meio da madrugada, em alto mar, vento forte, as ondas açoitando o barco, aqueles discípulos lá dentro olhando, vendo um homem vindo na direção, no meio do mar, falou: é um fantasma. Pode correr para nenhum lado, pastor, não tem como. Ou você pula ali e mergulha, né? Afunda no mar. Tem horas que não dá para correr não, querido. Eles pensaram que era um fantasma, mas Jesus, eles gritam, né? E tomados de medo, gritaram. Aí olha só, versículo 27, mas Jesus imediatamente. Por que imediatamente? Por que essa palavra está aqui? Imediatamente.
Jesus não deixou eles ali com medo. Eles podiam estar gritando ali, Jesus quietinho e chegando, né? Mas Jesus já imediatamente já fala para eles: sou eu, não temais, tem bom ânimo. Jesus de imediato já responde, por quê? Para não deixar eles ali, vendo aquele homem vindo, e eles não sabiam o que era. Então outra coisa que Deus está falando, Deus é de imediato, que Ele muitas vezes traz resposta e direção para a nossa vida, para não deixar a gente perecer. É de imediato que muitas vezes Deus faz algo que traz como resposta para não deixar a gente afundar. E Deus está dizendo nessa noite para você que vai ser de imediato o que Ele vai fazer na tua vida. Deus está dizendo, não tem palavra à toa na palavra de Deus da Bíblia. Querido, se está falando que imediatamente Deus já respondeu, é para eles não terem ficado com medo ali naquele momento. Você já pensou? Eles estão gritando e Jesus quietinho, vindo só da pontinha do pé? Não, Jesus não faz isso. Jesus de imediato, Ele já fala: tem de bom ânimo, não temais, sou eu. Sou eu. O grande eu sou está dizendo para você: não temais com esses ventos que estão açoitando a tua vida, o teu barco, porque sou eu que estou na tua vida, diz o Senhor. Sou eu que estou no comando desse barco, sou eu que estou no comando da tua família, da tua empresa, do teu lar, da tua casa, do teu coração, dos teus sentimentos. Deus está dizendo: sou eu, não temas, aleluia. O barco está sendo açoitado, mas eu estou contigo, aleluia. Deus está contigo, querido. E é isso que Deus está dizendo para você nessa noite: Ele é contigo, Ele está na tua vida. É claro que a gente como ser humano se assusta. Por que eu estou destacando Pedro hoje? Porque Jesus andou sobre as águas também. Mas por que eu quero falar de Pedro? Porque Pedro, comparado a nós, somos todos iguais. Era ser humano como nós. O que pode ter diferente de Pedro e nós? Nada. Ele era ser humano comum. Mas ele andou sobre as águas, como Jesus também andou. Jesus não fala na Bíblia, irmão Roberto, que se a gente crer, faríamos as obras que Jesus fez e outras maiores ainda. Então, se Jesus andou por sobre o mar, Pedro disse: eu também posso. Você está entendendo o que Jesus está dizendo? Você também pode. Jesus está dizendo que se Ele é o Deus da tua vida, que você é a imagem e semelhança dEle, então você também pode, porque a Bíblia diz: posso todas as coisas daquele que me fortalece, aleluia. Você pode sim, querido, passar por cima das águas. Você pode sim relevar essa situação que tem te machucado. Você pode sim virar essa página e começar de novo. Deus está dizendo que pode sim. Ele está dizendo, olha lá que tremendo, coisa maravilhosa. Diz aqui, versículo 28, Mateus 14, 28. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Se és tu, ó que ousadia, não? E ele disse: vem. Eu gosto quando Jesus fala isso para Pedro, né? Pedro é ousado. Que coragem para sair do barco, hein? Diz, a palavra de Deus está falando. Ei, doutora Márcia? Está falando a palavra de Deus que o vento estava açoitando o barco. E Jesus fala para ele: vem. Você sai do barco em alto mar? No meio de uma tempestade? Você sairia, Clever? Hã? No meio do mar, aquela tempestade, aquele vendaval. Hã? Porque aqui não fala que tipo de embarcação é essa. Fala que é um barco. Não fala que é aqueles navios que a gente está acostumado a ver. Diz que é um barco, apenas um barco. E esse barco pequeno no meio do mar, em alto mar, sendo açoitado pelas ondas. E Pedro ainda está dizendo: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. E Jesus disse: vem, Pedro, pode vir. No meio da luta, olha a coragem que Deus está mandando você ter aqui nessa noite. Sai da zona de conforto, tenha coragem. Pastora, mas a minha vida financeira está de ponta cabeça, tudo na minha vida, Deus está dizendo, mesmo no meio da tempestade, sai do barco, vem ter com Jesus, aleluia, vem provar dos milagres que Ele está preparando para a tua vida. Sai desse barco, tenha coragem de enfrentar as ondas, os vendavais, tenha coragem. A gente sair do barco no meio de uma tempestade não é fácil. Quem é que tem coragem de sair de um barco vendo um vento tão forte? Né, irmã?
Fala, não é verdade? Sair do barco não é fácil. Enfrentar uma tempestade para andar por sobre as águas. Querido, andar por sobre as águas é milagre ou não é? É milagre. Você quer ver milagre? Você quer andar por cima das águas? Sai desse barco. Tenha coragem. Pastora, tanto que eu queria abrir um negócio, queria ter isso, sai do barco, enfrenta. Mas é tanta luta, precisa disso, precisa daquilo, querido. Se você for ficar olhando para o vento contrário, para as circunstâncias, você não vai fazer nada na tua vida. Eu disse para a irmã, para a esposa do irmão Sander, a Daniela está ali. Eu falei para ela, né? Quando vai vir o nenê, pastor? Eu estou esperando ter minha casa, eu estou esperando isso. Falei, não fica esperando não. Faz a obra aí e vamos embora. Porque se a gente for ficar esperando tudo ficar no seu devido lugarzinho, se a gente for ficar esperando tudo ficar do jeito que a gente quer para fazer alguma coisa, você nunca vai sair do barco, você nunca vai enfrentar a tempestade, a luta, o que você tem que enfrentar. O pastor Valdevir está aqui, ele tem uma imobiliária, Portal dos Imóveis. Quem quiser alugar, olha aí, ó, propaganda já do pastor aqui, né? Recomenda? Ah lá, a irmã Viviane recomenda, alugou casa com ele, né? Glória a Deus. Agora olha que tremendo. Abrir imobiliário não é fácil? É fácil. Abrir um CNPJ é fácil. Agora eu quero ver manter. Enfrentar os vendavais, as lutas, arrumar funcionário bom, parar funcionário na empresa, você pagar funcionário, pagar imposto. Isso não é tempestade, não é luta, não é vendaval? Abrir, todo mundo pode abrir, eu quero ver manter. Só que se a gente não tiver peito, não tiver coragem para enfrentar, você não faz nada na vida. Não é assim, irmão? A gente tem que ter coragem. Foi para isso que Deus te trouxe aqui hoje, para você ouvir essa palavra. Coragem, ânimo. Olha para Jesus, porque se você olhar para a circunstância, não faz nada, não sai do lugar. Mas se você olhar para Jesus, Deus vai te exaltar na terra. Vai te exaltar na terra, vai te dar uma grande vitória na tua vida. Deus está dizendo nessa noite que Ele vai te dar vitória, vai te exaltar. Não importa se o vendaval está grande, está contrário, o barco está sendo açoitado. Ele diz para você, sai do barco e vem viver o milagre que eu estou preparando para a tua vida. Você vai andar por cima das águas, aleluia. Você vai andar, querido. Agora olha que tremendo, diz aqui a palavra, vem Pedro. E Pedro descendo do barco, olha lá. Fala para o teu irmão, desce do barco. Desce do barco aí, Ricardo. Desce. A irmã Silvinha, desce do barco. Andréia, desce do barco. Quer andar por cima das águas? Desce desse barco. Pastor ali, desce do barco. Desce. Né, pastor? Não é assim? Desce do barco. Enfrentar as lutas não é fácil, ou não é? Não é? As batalhas não são fáceis. Abrir igreja é fácil, né? Agora manter uma obra não é fácil. Enfrentar as lutas não é fácil. É por isso que tem gente que gosta de ser, como fala? Como é que fala que é pessoas que andam por aí? Itinerante. Itinerante é gostoso, né? Você vai, prega e deixa a bomba lá para o pastor que é da casa. E vai embora. Volta só o ano que vem. Você é um maravilhoso. Não é assim? Mas convive no dia a dia para você ver se você é o bonzinho. É ou não é? Deus está dizendo para você, Deus falou para Pedro, vem Pedro, pode descer do barco. E Pedro descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Esse pequeno momento pode ter sido por um instante. Tudo bem que ele olhou para a circunstância, mas por um instante ele viveu esse momento de andar por sobre as águas. Ah, como eu queria ter visto Pedro andando sobre as águas. Eu queria, querido. Pedrão era corajoso. É você, né, bem? É isso aí, o meu Pedrão. Corajoso. Nervoso. Bravo. Mas é assim. Tem que ter coragem, tem que ter peito para enfrentar as coisas.
E Jesus está dizendo para você: tenha coragem, tenha peito. Sai, desce desse barco. Ai, mas o vendaval está contrário. O meu barco, minha família, cada hora uma coisa está sendo açoitada. Enfrenta essa luta e bola para frente. Busca coisas novas. Busca coisas, opções diferentes na tua vida. Para você fazer na tua vida profissional, em tudo. Começa a ter coragem. Senão, você não vai enfrentar nada. E agora olha só, vamos lá para te encerrando. Diz aqui: e foi ter com Jesus. Agora o versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Quem mandou reparar na força do vento? Oh meu Deus, o negócio que já era para quase ser milagre, quase se transformou em uma tragédia. Ele começa a afundar. Não é para ter medo. Na hora que você abre um negócio e começa as coisas, o cliente não aparece. Tem irmãs aqui que tem restaurante, tem as coisas. Quando abre, não é de imediato. A irmã Eliana não está aqui hoje, né? Nem a Lucinete. Mas abrir um restaurante não é fácil. Até você adquirir os clientes, a pessoa pegar confiança no tempero da tua comida, ver que é boa, ter confiança. Dá medo, porque no início só é gasto, só sai, não entra nada. E aí dá medo. É ou não é? A irmã Silvinha está aí. Ela tem um salão de cabeleireiro, de beleza lá, né? Não é fácil? Quando abre, no primeiro instante foi fácil? Você não enfrentou luta para chegar até onde você chegou? Mas enfrentou. Se a primeira coisa que vem, que você está vendo, que não está dando, as coisas não estão indo, não está vindo cliente, você a primeira coisa que fala: vou fechar essa porta. Pronto. Teve medo, não enfrentou, não sabe se lá na frente ia dar certo ou não. Pronto. Fica frustrado. Fica frustrado. O que Deus está falando para você aqui nessa noite é o seguinte: começou, vai até o fim. Deu início, não para. Mesmo que o diabo se transforme em gigante para te assustar, para você parar, não orar mais, Deus está dizendo: continua olhando para Jesus, aleluia. Não repara na força do vento, não repara, aleluia, que Deus está dizendo que você vai chegar ao encontro com Jesus. Vai, aleluia. E para a gente chegar ao encontro com Jesus também no céu, tem que ter coragem para chegar até o fim. E até o fim você vai receber a coroa da vida. Ele está dizendo, olha lá, versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Pessoa comum como eu e você. E começando a submergir, o que é submergir? Afundar. Gritou: salva-me, Senhor. Olha aí. E Jesus vai falar para ele. E prontamente, olha outra palavra que não é desnecessária na Bíblia. Prontamente. Jesus, mesmo vendo as nossas fraquezas, debilidades, a nossa falta de fé, prontamente estende a mão para a nossa vida. É isso que eu vejo, querido. Por isso que eu estou destacando hoje Pedro aqui. A figura de Jesus é a maior, mas eu estou destacando Pedro porque ele é igual a mim e a você. Tem medo, tem inseguranças, é ou não é? A gente sente medo e insegurança, somos ser humano. E Pedro está tendo sentimentos de um ser humano, medo. E ele vai reparar na força do vento. Diz aqui que ele repara na força do medo, ele tem medo. E começando a submergir, grita: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus está dizendo para ele: homem de pequena fé. A tua fé é pequena, Pedro, mas a minha mão está estendida, e eu vou te mostrar que eu sou Deus, que mesmo talvez as coisas querendo afundar, eu ainda com misericórdia te levanto. Prontamente Jesus estende a mão e puxa Pedro para não deixar ele afundar. Querido, tem horas na nossa vida que tem milagres que a gente começa a viver e parece que ele quer afundar, né? Senhor, agora que eu estou vendo milagre, o Senhor está dizendo: homem de pequena fé, não duvida. Por que duvidaste, Pedro? Deus está dizendo para você: não duvida daquilo que Deus pode fazer na tua vida, aonde Deus pode te colocar, ou aonde Ele pode te levar, o que Ele pode fazer na tua vida. Não duvida. Jesus faz uma pergunta para Pedro: por que duvidaste?
Se você não tivesse reparado na força do vento, se você não tivesse duvidado, você já tinha chegado até o meu encontro. Já tinha chegado pertinho de mim e nós dois ia voltar, ó, de braço dado para o barco. Pedro está vivendo um milagre. Andar por sobre as águas, que experiência. A água virou chão para ele. Deus é maravilhoso. Deus fez aquela água virar um porcelanato. Ele andou por cima das águas, só foi afundando porque reparou no vento. Você está reparando muito no vento, hein? Você está reparando muito nesse vento da tua vida. E o diabo está usando isso para tirar você do foco de buscar a presença de Deus. Algumas coisinhas começou a dar errado, você começou a falhar um pouquinho, o diabo está aí assoprando no teu ouvido. Não vai conseguir. Deus está dizendo para você, não repara no que estão falando, não repara naquilo que estão te criticando, não repara no vento. Deus está dizendo, olha para Jesus. E não duvida daquele que é poderoso na tua vida, que você cantou aqui hoje. Poderoso Deus, ao que está assentado sobre o trono. Não duvida da onde Deus vai te colocar, onde Deus vai te levar. A gente duvida, nós somos Pedro muitas vezes, né, Felipe? Muitas vezes somos como Pedro, sentimos o medo, olhamos para as circunstâncias, olhamos para o achismo que vem na nossa cabeça. Eu acho que vai ser assim, eu acho que Deus vai fazer assim. Você não acha nada. Deus está trabalhando e a última palavra vem dele. Deus está dizendo para você nessa noite, descansa, porque o Senhor está dizendo para você, desce desse barco, mesmo no meio da luta, da tempestade, do vendaval, desce e vem viver milagre que Deus está preparando para a tua vida. Ninguém, querido, Deus quer renovar pessoas, Deus quer renovar vidas aqui hoje. E da onde você acha que vem o renovo? Eu quero perguntar isso para a igreja, da onde vocês acham que vem o renovo de Deus para a nossa vida? Em meio ao caos, não é na calmaria, não é no vento, na brisa suave. O maior renovo da parte de Deus para a nossa vida vem do caos. Surge do caos. As maiores inspirações que você tem é na hora de uma grande dor na tua vida. Pode reparar nisso. É no momento do caos, é no momento da mais profunda dor que você está sentindo, que tem renovo para a tua vida, que tem milagre, que tem experiências que marcam você. O renovo de Deus não vem da calmaria, da brisa suave, não. Vem no meio da tempestade, do furacão, vem no meio dos vendavais. E Deus está dizendo para você, desce do barco. E essa é a palavra de ordem nessa noite para mim e para você. Desce desse barco. Tenha coragem. Como é que você vai saber se você vai poder viver esse milagre que você deseja no teu coração, se você não tiver coragem para descer desse barco? E Deus está dizendo nessa noite para mim e para você, tenha coragem. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar. Eu quero declarar vitória sobre a tua vida. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Espírito Santo, pelo teu amor, pela tua graça, pela bondade do Senhor para conosco. Quebra todo laço, toda barreira, que toda a fúria do diabo caia por terra. Muitas vezes, Pai, somos igual Pedro, reparamos na força do vento, Pai. Nós reparamos sim nas circunstâncias, nos recursos que estão na nossa mão. E esquecemos muitas vezes que Tu és o nosso Deus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o leão da tribo de Judá. Aleluia. Por isso nessa noite, Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, que possamos conseguir chegar até o Teu encontro sem vacilar, que possamos chegar até o fim da nossa carreira de fé, Pai, combater o bom combate e no final de tudo guardar a nossa fé diante do Senhor. Espírito Santo, obrigada por essa palavra. Obrigada, Senhor, que a ordem dessa noite é desce do barco, nos ajuda a descer do barco da nossa vida, Pai,
e a enfrentar as tempestades, os vendavais, e crer que no meio de tudo isso tem milagre. Senhor, nós vamos andar por sobre as ondas, nós vamos andar por cima desse mar da nossa vida, dessas dificuldades, dessas lutas que temos enfrentado. Eu coloco cada um nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.